Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ler as questões 203 e 204 do livro 2º, capítulo 4, Pluralidade de Existências, e o item é Parentesco, Filiação. Vamos dividir esse item em 3 vídeos, e no último vídeo nós vamos fazer alguns comentários pertinentes a essa situação, para nós entendermos um pouquinho parentesco corporal e parentesco espiritual, tá bom? Então a gente vai desmistificar algumas situações também. Estamos utilizando o Livro dos Espíritos na tradução da editora M. Então vamos estudar. Se você puder compartilhar esse vídeo, você estará ajudando a doutrina espírita, não tem fins lucrativos, tá bom? Então vamos lá. Bom, parentesco, filiação, questão 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de suas almas ou apenas lhes concedem a vida animal, a qual uma nova alma vem mais tarde adicionar a vida moral? Tá. Graças a esse tipo de pergunta e a essas respostas é que nós hoje entendemos como óbvia essa questão. Mas, se assim não fosse, se Kardec não tivesse feito essa pergunta lá em 1857, talvez, foi um pouco antes, né, porque o livro foi publicado em 1857, talvez hoje ainda a gente estivesse com esse tipo de dúvida. Porque como nós já estudamos em alguns vídeos anteriores, havia à época, e até hoje há, uma ideia de que no momento do nascimento é que é criada a alma. Algumas pessoas ainda não descobriram que a reencarnação é um fato, é uma verdade. Então acha que Deus cria a alma naquele momento, né, da concepção. E a gente respeita, evidentemente, porque faz parte da vida nós respeitarmos as opiniões diferentes, né? Ah, Fábio, mas é comprovado, a ciência comprovou, todo mundo sabe que existe a reencarnação. Ué, temos que respeitar cada uma das pessoas, não é? Um dia eles vão entender isso e vão aceitar a ideia que a ciência comprova, né? A gente até vai falar um pouquinho nos próximos vídeos sobre essa necessidade de sentir-se importante das pessoas, mas não é esse o ponto agora. O fato é que hoje nós sabemos que o espírito não é um pedaço de Deus e que quando o corpo da gente morre, a alma volta para Deus, integrando a divindade. A gente sabe que não é assim. Nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes. Foi criado um princípio inteligente que estagiou no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, e aí aconteceu alguma coisa que surgiu o espírito, e a partir daí eu sou infinito, nunca mais terei fim, só evolução constante até a perfeição, semelhante a Jesus. E aí, quando eu desencarno, acontece o quê? Quando eu vou encarnar, a minha família, acontece o quê? A resposta a essa pergunta: os pais transmitem aos filhos uma porção de suas almas ou apenas lhes concedem a vida material, a qual uma nova alma vem mais tarde adicionar a vida moral, é a seguinte: os pais lhes transmitem apenas a vida animal, orgânica, né? Pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Isso é importante a gente saber. Fábio, mas não existe a similaridade, né? A lei de aproximação, a lei de atração, em que espíritos similares nascem na mesma família? Sim, mas eu posso ter um grau de evolução diferente dos meus pais, ou meus filhos terem um grau de evolução diferente do meu, e estarem muito mais avançados do que eu, embora estivéssemos juntos e nos amássemos há 5 encarnações, por exemplo. Então vamos imaginar lá para a época de 1200, 1300, já encarnamos como pais e filhos, né, o que somos hoje pai e filhos, já fomos assim há 5 encarnações, por exemplo. Tá, criamos esse laço, criamos esse vínculo, e eu teria, nesse exemplo que eu estou dando, recalcitrado no mal, ou seja, descobria que é errado, mas dava desculpa para mim mesmo, tapeava a minha consciência, não a consciência material, né? Porque a moral não tem como. E aí fui postergando e demorei mais para evoluir. E os meus filhos, nesse exemplo que eu estou dando, descobriam o equívoco que estavam cometendo e paravam de fazer e começavam a fazer o certo. E isso é seguir a senda do bem. Eu descobri que é errado, paro de fazer. Porque o erro todos nós vamos cometer, isso não tem jeito.
É na tentativa e erro que se evolui. É assim, porque a gente não sabe todas as coisas. E como que a gente aprende? Ouvindo alguém que sabe, mas não necessariamente é assim que a gente guarda as informações. A gente tem que passar, a gente quer passar pela experiência, talvez um pouco menos dolorida. Por exemplo, olha, Fábio, essa parede é dura. Se você bater a cabeça aqui, você vai rachar ela, vai sangrar, vai fazer mal. Eu vou e bato mais devagarinho. Eu já aprendi, foi bom aquele conselho que me deram, mas ainda assim eu tive a necessidade de ir lá e bater com a minha cabeça. Quando nós estivermos mais evoluídos e começarmos a entender melhor os conselhos que nos são dados, principalmente o conselho dos pais, nós vamos receber aquela informação, assumir aquela ideia por probatórias e informações probatórias que virão junto com aquele conselho, e nós então evoluiremos sem precisar bater a cabeça na parede, como nesse exemplo que eu estou dando. O fato é que, ainda no nosso estágio evolutivo, a gente não aceita muito os conselhos das pessoas. Aliás, muitos de nós não aceitamos de jeito nenhum o conselho das outras pessoas, tendo como base a premissa de que eu sei e os outros não sabem. E isso faz com que a gente não evolua. Por quê? Quando eu cometo um equívoco, eu não aceito que aquilo é um erro, eu não entendo que aquilo é um erro, eu não assumo que aquilo é um erro, então não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há expiação, não há prova e não há reparação, porque eu acho que eu estou certo. E essas pessoas recalcitram no mal, ou seja, persistem, permanecem no mal, cometendo os mesmos erros. Aquela pessoa que já descobriu que é errado e para de fazer, está na senda do bem e evolui mais rápido. No exemplo que eu estou dando, eu teria recalcitrado no mal e meus filhos não. Então, quando eles nascem agora comigo, outra vez, por similaridade de sentimentos e não de evolução, de sentimentos, essa é a similaridade, essa é a afeição, aquilo que me une, atrai a outra pessoa, o sentimento. Só que quando nascem, mostram claramente uma evolução muito acima da minha. E o estúpido aqui não era na tradução de hoje que se usa para o termo estúpido, é aqui no sentido de atrasado. Atrasado. Um pai atrasado, sem cultura, sem conhecimento, pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Tá? É isso. Questão 204. Já que tivemos várias existências, o parentesco tem sua origem além de nossa existência atual? Excelente pergunta. Resposta: não pode ser de outra forma. A sucessão de existências corpóreas estabelece entre os espíritos laços que remontam a vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas da simpatia entre vós, bem como de certos espíritos que vos parecem estranhos. Isso vai acontecer, por exemplo, numa família um pouco mais fácil de perceber, numa família mais numerosa. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, uma família que tem o pai, tem a mãe, tem 4 filhos, por exemplo. Muito provavelmente, o Fábio disse que toda vez, não. Muito provavelmente, né, via de regra, o que vai acontecer é um ou dois desses filhos estarão ali ou para reconciliação, e se é para reconciliação, há um problema anterior, né? Houve um problema que necessita de reconciliação, ou estão ali pela primeira vez em contato com aquela família. Então nós vamos ter 2 desses filhos, talvez 1 ou 2 desses filhos, com muita afinidade com os pais e 2 com menos afinidade com os pais. Fábio, toda vez que acontece isso, repito, não. Estou contando uma possibilidade, tá? Pode ser 1, pode ser 3, pode ser nenhum, pode ser todos conhecidos. Afinidade é diferente de amor. Então vamos lá. Um pai e uma mãe, vamos pegar a mãe, né, que tem esse amor incondicional. A mãe, ela pode ter mais afinidade com um ou outro filho, mas ela tem o amor igual por todos eles, ou seja, sacrifica-se por todos eles, educa todos eles, etc, etc. Né? Estamos falando de mãe decente, estamos falando de gente decente. Né? Então tem amor por todos, mas fatalmente vai ter mais afinidade com um. Isso não é ruim, não é errado, isso é natural. Por que natural? Porque nós temos aproximadamente 65 mil encarnações.
certo? Então, dentro desse número, imagina quantas vezes eu tive mãe, 65 mil vezes. Quantas vezes eu tive pai, 65 mil vezes, mesmo que não o tenha conhecido por alguma situação. Irmãos, se tive um irmão por encarnação, fazendo uma média, são 65 mil. Se tive uma pessoa que eu não gostava de jeito nenhum, são 65 mil que eu não gosto de jeito nenhum. Então, só para a gente fazer uma conta simplória, porque não seria exatamente assim, mas só para a gente entender a quantidade de pessoas que a gente ama, a quantidade de pessoas que nos amam e que estão por aí, encarnadas e desencarnadas, e a quantidade de pessoas que não nos amam, que estão por aí, encarnadas ou desencarnadas, certo? Só para a gente entender que é uma grande população. E se éramos pessoas mais expansivas, por exemplo, de famílias com 5, 6 pessoas, 7 pessoas, se tínhamos muito contato, se éramos mais popular, menos popular, então esses números vão aumentando cada vez mais, e aumentando cada vez mais, cria-se uma ideia de quantas pessoas que a gente já conhece, já conheceu, já teve contato e quer ter novo contato. Daí as sensações de simpatia que se tem com alguém que aparentemente não, nessa vida nunca se viu e de repente sente-se muita simpatia por aquela pessoa. Ao passo que a gente encontra pessoas também dentro ou fora da família, tanto faz, que a gente não vai com a cara de jeito nenhum. E a gente usa até um termo de uma outra religião, já de matriz africana, que a gente fala assim: meu santo não bateu com o santo dele. Né? E a gente imediatamente tem uma antipatia por aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas, né, que a gente definitivamente não vai com a cara de jeito nenhum. Precisamos evoluir. Nunca, nunca estamos no lugar errado. Nunca estamos no lugar errado. Sempre estamos onde precisamos estar, com as pessoas que precisamos estar, na família que precisamos estar, com os agregados que precisamos estar, no local que precisamos estar para a nossa evolução. Isso é um fato. É exatamente assim. Então, Fábio, eu estou numa família que eu não vou com a cara de ninguém. São meu pai, meu irmão, minha mãe, e a gente não se dá de jeito nenhum. Tente não se vingar de nada que eles fizerem para você. Já é o começo do perdão. Como que se começa a perdoar? Não se vingando. Depois, fazendo oração por essas pessoas. E depois, sendo indulgente para com essas pessoas, porque afinal de contas também precisamos de indulgência e entendemos que nem todos já evoluíram suficientemente para vibrar numa velocidade tal que isso me cause algo agradável à presença. Aí vai ser natural o perdão completo. Mas o começo do perdão é sempre não se vingar. Isso é importante, não revidar. Esse é o ponto. Não revidar é o começo do perdão. Isso faz bem para a gente. O outro que infringiu a lei divina e natural, ele vai ter que se virar, vai ter que arcar com essas consequências. Não me diz respeito o que ele fez. O importante é se eu fizer. Aí é que eu tenho que ficar atento. Certo? Então, dentro de uma família, sempre são espíritos afins, sempre espíritos com afinidade. Mas não quer dizer necessariamente que se amam, que se gostam, que tenham carinho um pelo outro. Estão na mesma família porque precisam estar, porque tem necessidade de estar para começar o perdão, para começar a reharmonização. E isso se começa não revidando. Não revidando, é assim que faz. Esse é o começo. Fábio, mas se o outro fizer, é problema dele. Você não fazendo é o bom problema para a gente, tá bom? Bom, por hoje é isso. Por hoje é isso. Amanhã a gente está de volta com mais uma gota de espiritismo. Eu sou Fábio Pereira. Um beijo para você que fica. Tchau.